Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o cancelamento do jogo do Cruzeiro contra o Uberlândia, volta de Manuel e será que o zagueiro irá continuar por aqui, a ação de Fred na justiça e quanto ele cobra atualmente e também o interesse do Cruzeiro em alguns jogadores do Palmeiras e também quem poderia ser esses atletas. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o troféu Inconfidência, onde na manhã dessa quarta-feira foi confirmado pelo Samuel Venâncio que a partida entre Cruzeiro e Uberlândia foi cancelada, jogo que estava marcado para as 21h45 de ontem. Isso porque cerca de 13 jogadores do Uberlândia estavam infectados e não tinham condições de jogo. E horas depois de cancelar a própria partida, a Federação Mineira de Futebol, em conjunto com os dois clubes, decidiu assim encerrar o troféu sem uma partida final e declarou o Uberlândia como campeão da competição. Isso porque o Cruzeiro também entregou o título para os adversários, que na minha opinião foi a atitude certa. Além disso, não existiam datas disponíveis de marcação de uma nova partida para ser realizada. Isso porque o Cruzeiro já irá começar a Série B no próximo dia 8 de agosto. E essa que foi a melhor decisão por parte do Cruzeiro, já que caso nós ganhássemos, não teria muita importância ao longo dessa temporada. E sem dúvidas, para um time do interior, é uma grande conquista, além de ser uma forma de respeitar e motivar os atletas do Uberlândia, que é bem provável que ficaram várias semanas se recuperando até voltar aos gramados. E vocês acham que o Cruzeiro fez o certo? Deixe aqui nos comentários. E ao menos o Cruzeiro terá mais dias para treinar e assim se preparar melhor para o duelo contra o Botafogo de São Paulo. Que lembrando, a partida será realizada no próximo sábado no estádio Mineirão. E é bom já começar ganhando, já que vale lembrar, o Cruzeiro tem menos 6 pontos na tabela do Brasileirão. Mas enfim, temos que falar também sobre Manuel, onde o zagueiro teve o contrato com o Cruzeiro reativado no bid da CBF, amanhã dessa quarta-feira. Isso porque Trabzonspor da Turquia não exerceu a cláusula de renovação com o jogador até junho de 2022, que estava disponível no seu contrato de empréstimo quando foi anunciado no início do ano. De acordo com o empresário de Manuel, haverá uma reunião na sexta-feira com a diretoria cruzeirense para definir o futuro do jogador de 30 anos, que lembrando, tem vínculo com a Raposa até junho de 2021. E ainda foi perguntado se Manuel jogaria a Série B pelo Cruzeiro e ele disse que terá que aguardar a reunião com a diretoria, sem dar assim muitas dicas sobre o seu futuro. Bom, a tendência é que o Cruzeiro busque uma negociação para Manuel, já que tem várias opções para a zaga no elenco. Só para se ter uma ideia, atualmente os titulares Kaká e Léo, e também tem entre os reservas Marlon, Ramon, Arthur e o jovem Paulo, abrindo até um espaço para que Kaká seja assim negociado, já que temos muitos jogadores no setor e o jovem zagueiro vem recebendo boas propostas de transferências, principalmente agora com as diversas dívidas que tem que ser paga com a FIFA. Além disso, o defensor tem um dos maiores salários do elenco, em torno de R$450 mil, e precisaria repactuar o pagamento dentro do chamado teto de R$150 mil, que atualmente está implementado na Raposa, de modo que assim receba a diferença a partir de abril de 2021, onde vários jogadores como Fábio, Henrique e Léo também optaram por essa alternativa. O clube ainda tem uma dívida de cerca de R$1.300.000, somente de salários atrasados. O clube turco, Manuel jogou em apenas um jogo em pouco mais de 5 meses, mas estava treinando normalmente e inclusive ficou no banco de reservas em 10 oportunidades. Ou seja, caso voltasse, teria condições de jogo já para a estreia da Série B, mas enfim.
e o Cruzeiro detém participação de 30% dos direitos econômicos de Manuel, e o restante está dividido entre o Atlético Paranaense, Supermercados BH, que ajudou o Cruzeiro a contratá-lo, e o próprio jogador. E bom, ele chegou na Raposa em junho de 2014, junto ao Atlético Paranaense, onde o Cruzeiro pagou mais de 7 milhões de reais pelo jogador na época. E Manuel jogou em apenas 150 partidas desde então e marcou 7 gols, conquistando 2 Copas do Brasil de 2017 e 2018, além de um Campeonato Brasileiro em 2014. E apesar de todos esses títulos, Manuel não correspondeu à expectativa, já que foi contratado para ser o titular do setor ao lado de Dedé. E ele teve poucos momentos em que foi o titular absoluto do time no setor. E bom, somente se ele aceitasse um salário dentro do teto é que talvez seja útil para o Cruzeiro, principalmente por esse fato de já termos muitos jogadores no setor. E vocês aceitariam o Manuel de volta? Deixe aqui nos comentários. Segundo o Globoesporte.com, o atacante, que está no Fluminense, cobra cerca de 71 milhões de reais na justiça e ainda aumentou essa cobrança em 10%, alegando que o Cruzeiro tratou com ele de má fé, assim como foi em sua saída, cobrando agora cerca de 78 milhões de reais. E Fred cobra esse valor pelos prejuízos que sofreu por aqui, alegando que o clube apresentou defesas contra fatos que não eram verdadeiros, o que sem dúvidas tem um pouco de exagero nessa história. O atacante ainda apoiou o ex-dirigentes Itair Machado e Wagner Pires, dizendo que teve muitas matérias entre os próprios jornalistas que queriam prejudicá-los. E bom, ele ainda tentou dar uma de inocente e disse que pela consideração que tem pelo Cruzeiro, fixou o pedido da cláusula no valor que teria direito, que é de 50 milhões de reais, e não o que estava em seu contrato, que vale lembrar foi assinado na época de Itair Machado, em que ele teria direito a absurdos 300 milhões de reais. A defesa de Fred ainda afirma que desejou cobrar apenas parte das dívidas acumulada pelo clube com o atacante, o que foi, segundo a impugnação, uma opção do jogador que assim poderia beneficiar um pouco o clube, mas apesar disso, nenhum time no mundo aceitaria assim pagar 78 milhões de reais para um jogador sem antes ser determinado pela justiça. E sobre esse processo, Fred e Cruzeiro travam uma disputa judicial desde o começo do ano, quando as partes não entraram em um acordo para uma rescisão amigável. E lembrando que Fred chegou ao Cruzeiro no início de 2018, inclusive na época em que foi assinado esse contrato com essa multa absurda, e só marcou 4 gols naquele ano, onde sofreu diversas lesões. Em 2019, marcou 27 gols, mas quase todos eles foi na fase de grupos da Libertadores e no campeonato estadual, quando o time ainda estava muito bem. E realmente não sabemos como o Cruzeiro deverá pagar essa dívida. E a única alternativa seria esperar a decisão final do caso e parcelar em vários anos, como tem feito a atual diretoria. E por fim, temos que falar sobre possíveis reforços, onde na última semana foi informado pelo site Super Sports que o Cruzeiro teria demonstrado interesse em alguns jogadores do Palmeiras, esses que não seriam muito aproveitados pelo clube paulista. E visando isso, até o Palmeiras pediu o atacante Caio Rosa em uma possível troca dessas contratações. E bom, após a volta de Angulo, surgiu uma especulação de que o atacante paraguaio Aníbal Vega, de apenas 20 anos, poderia ser emprestado para a Raposa. Notícia que não foi confirmada e parece que o Palmeiras não tem interesse em liberá-lo nem por empréstimo, somente por jogadores. E bom, o paraguaio, que pode jogar de meia também, e vem se destacando muito pelo time paulista, sendo 47 jogos e 11 gols marcados pelo time sub-20 no ano passado, e é tratado assim como uma das maiores promessas do Paraguai. Mas caso o Cruzeiro tivesse que trocar, por exemplo, Caio Rosa por apenas o seu empréstimo, sem dúvidas não compensaria para nós, até porque na sua posição de origem, que é centroavante, já temos 5 opções só no elenco. E nessa semana também foi especulado que o Cruzeiro teria interesse em Guerra, que pertence ao Palmeiras,
que está afastado do time profissional. E bom, esse eu acho mais provável de vir somente caso o Cruzeiro pagasse metade de seu salário junto ao Palmeiras, já que por lá ele não tem expectativa de jogar novamente. O venezuelano, que no ano passado foi emprestado ao Bahia e não foi muito bem, jogando em apenas 18 jogos e marcou um gol. E só compensaria para o Cruzeiro caso fosse por empréstimo, já que Guerra, vale lembrar, possui seus 35 anos de idade. E nesse setor de meia, Henderson Moreira claramente vem procurando um jogador mais experiente. E seria interessante até mesmo uma disputa entre Guerra e Regis para ver quem seria o titular nesse ano. E lembrando que temos poucas opções nesse setor. E vocês, acham que os dois poderiam reforçar o Cruzeiro? Quem compensaria mais? Deixa aqui nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.